Todo início de ano traz muitas surpresas para a vida da gente, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma retomada de um encontro presencial. Algo que a gente esperou muito, fala a verdade, né? Apesar de termos vários colegas aí nos acompanhando, espalhados aí remotamente, mas aqui ligados conosco, de certa forma a gente acaba colocando uma grande afirmação sobre o mundo que a gente vai começar a viver a partir de agora. Um mundo que é híbrido, um mundo que vai se manifestar de várias formas, em várias linguagens, em vários momentos de acesso, vários momentos de reunião, como esse hoje nosso aqui, o primeiro presencial depois de tanto tempo, e ao mesmo tempo pessoas remotamente aí. Eu estava até comentando com a professora Aline, professor Arthur, professor Furriela. Ontem, por exemplo, eu fiz uma palestra online, né, à noite. Conversei com cooperativistas do estado do Pernambuco e online. Hoje estou aqui com vocês de forma híbrida. Durante a manhã e a tarde eu estive com educadores em Ferraz de Vasconcelos, conversando também com pessoas de forma presencial que também estavam extremamente ansiosas pelo reencontro. Obrigado, Paulo, obrigado. Extremamente ansiosas pelo reencontro, por esse momento. Porque vamos combinar, né, galera? Vamos combinar. Gente, eu vou quebrar um pouco o protocolo acadêmico, tá? Professor Arthur, não me brigue comigo. Eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo acadêmico, mas eu vou chamar em algum momento vocês de galera, tá bom? E assim, mas pessoas que estavam assim ansiosas para esse reencontro, para esse momento de congregação, né? Acho que é uma palavra interessante para isso, de reencontro, de união, de colocar as expectativas na mesa, colocar aí as expectativas, colocar os sonhos, os projetos, e a gente conseguir transformar isso em realidade. A partir do impacto do nosso trabalho enquanto educadores, a partir de todas essas palavras já ditas aqui muito sabiamente pela Aline, colocando a gente, lembrando do nosso compromisso social acima de tudo. Porque vamos convir, você entregar um pacote de conteúdo para o aluno, cobrar um pacote de solução dele, um pacote de nota, e entregar um diploma para ele no final de um curso, é uma coisa talvez fácil demais? É fácil. Agora, você provocar esse aluno a ser um agente de transformação social, a partir daquilo que ele veio aprender aqui conosco, com todas essas nossas especificidades acadêmicas, cada qual aí no seu papel, cada qual aí na sua especialização, cada qual ajudando a formar essa pessoa, não apenas formar, mas também transformar, e aí que está o grande barato da coisa, o grande barato da educação. Formar é fácil, transformar é um pouco mais complicado, mas é isso que faz a gente de ano, tempos em tempos, a cada início de ano, talvez renovar o nosso propósito em educação. Eu me considero um educador, não estou no mundo acadêmico atualmente, estou no mundo corporativo. Eu estou naquele mundo que a gente pode chamar tranquilamente de quarto grau, do quarto grau da formação. Temos lá o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, eu estou lá no quarto grau. A gente pega o produto acabado lá na frente, né? E às vezes a gente tem que fazer algumas correções que, se fossem feitas ao longo da academia, seria muito melhor. Seria muito melhor. Oi, trocar o microfone? Valeu, obrigado. Qualquer um desses aqui? Valeu. Som, beleza, valeu, maravilha. Então, a gente acaba, de certa forma, impactando a sociedade. Cada aula que você ministra com a sua turma tem um impacto social. Tem um impacto, tem uma responsabilidade naquilo. Tem uma responsabilidade que se traduz naquilo que a gente conhece por aí, mundo afora, mundo corporativo, como liderança. Porque se você, como educador, não se percebe como liderança, me desculpe, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você lidera pessoas, você influencia pessoas, você apresenta um universo para as pessoas.
né? O quanto que a gente consegue transformar essas pessoas em exploradoras desse universo, pessoas curiosas, pessoas que vão, de certa forma, desdobrar isso em soluções, em produtos, em serviços, em impacto social, impacto ambiental, impacto de governança, só falando aí as nossas 3 letrinhas mágicas da moda no mundo corporativo, o tal do ESG aí, que demorou para a gente cair a ficha, que isso aí tem que ser pensado junto, né? A gente vinha pensando nisso aí de forma isolada. Vamos ser ambiental, mas deixa o social de lado. Vamos ser social e ambiental, mas a governança dá uma escondidinha aqui que está tudo certo. Não, a gente percebeu que o mundo exige da gente um compromisso, um comportamento acima de tudo, de convergência entre esses universos, para garantir sustentabilidade acima de tudo. Sustentabilidade é um conceito muito mais ampliado do que a gente possa imaginar. Sustentabilidade humana, sustentabilidade do negócio, educação, sustentabilidade da profissão que a gente milita, que a gente defende, sustentabilidade, né, da vida desse aluno que vai chegar no mercado de trabalho e começar toda ali uma inserção no mercado, todo um impacto a partir daquilo que ele vem a realizar. Olha que loucura, inspirado por nós inicialmente em sala de aula. Então, como eu falei para vocês, eu já lecionei em universidade. E eu fiquei muito triste um dia na universidade onde eu estava. Num dia em que eu cheguei, eu sempre, de certa forma, fui um cara mais de mercado, um profissional mais de mercado, e aí, num belo dia, a universidade me chamou para lecionar disciplinas focadas ali em comunicação, publicidade e propaganda, que foi a área que eu militei aí durante uns 18 anos da minha vida. E assim, na sala dos professores, aquele momento do cafezinho que você vai ali aterrissar e tomar aquele café com a turma ali, com os colegas, né? Num dia como esse, por exemplo, onde os professores se reuniam para desenhar o planejamento, para desenhar o ano que viria pela frente. E aí eu vi alguns educadores ali mais velhos que eu era um dos mais novos ali, mas eu vi alguns educadores ali mais velhos que chegaram com a seguinte perspectiva, naquela abertura de conversa, né? Eles chegaram e falaram mais ou menos assim: e aí? Como é que a gente vai ferrar essa galera esse ano, hein? Foi um soco no meu estômago isso. Isso é um soco no estômago para alguém que se pretenda ser educador, para alguém que pretenda transformar pessoas e não ferrar pessoas, porque que relação de ego distorcido é essa, que infelizmente ainda muitos educadores tropeçam nela de tempos em tempos. Então eu pensei, caramba, não é possível isso, eu não vim aqui para ferrar ninguém, eu vim aqui para ajudar a desenvolver pessoas, eu vim aqui para transformar pessoas, vim aqui para transformar a realidade. Um aluno que trabalha muitas vezes o dia inteiro, que vai à noite cansado para a universidade, e tem alguém lá esperando ele só para ferrar o cara. É uma coisa muito esquisita isso. É muito estranho uma postura dessa, né? Então aí você começa a entender que esse papel do social na educação é um papel que tem que vir desde a essência, desde o dia que você decidiu pisar em uma sala de aula para influenciar pessoas. Você não está ali para ferrar ninguém, você está ali para fazer pessoas florescerem, para criar pessoas melhores do que você de preferência. Preferencialmente pessoas muito melhores que você. Então, gente, basicamente o nosso trabalho hoje aqui vai versar sobre atitudes, pequenas atitudes. É um trabalho que está sustentado num dos meus livros aí, que é talvez o mais conhecido aí no mundo corporativo, que é a Revolução do Pouquinho. Revolução do Pouquinho, a gente trata de pequenas atitudes, são 21 atitudes que foram perfiladas em uma trilha, e essa trilha de atitudes eu modulo e levo para as organizações, atacando aquelas competências que estão sendo percebidas como mais desejadas de desenvolvimento pela gestão, pelos colaboradores, a partir de pesquisa, a partir de resultados, a partir da efetividade da empresa ali no seu mercado, enfim, né? E aí eu venho vivendo disso há 10 anos praticamente. Minha última incursão no mundo acadêmico foi em 2013. Eu saí em 2012. 11 anos já. E eu acho que tem dado certo. Eu estou vivo até agora, deve estar dando certo. As pessoas estão comprando o meu livro até agora, deve estar dando certo.
Organizações têm comprado o livro em lote para poder treinar a liderança, então algum sinal de que está dando certo a gente tem nessa brincadeira, né? Porque a gente, enquanto educador, a gente sofre de uma coisa, uma expressão aí que também está muito na ordem do dia nas organizações, chamada síndrome do impostor. Já ouviu falar? A gente às vezes sofre da síndrome do impostor. A gente não consegue perceber o alcance do nosso trabalho. Você não consegue imaginar aonde chega o seu trabalho. Como escritor é pior ainda. Porque às vezes você escreve um livro, você não faz ideia de quem está lendo aquele livro. Aí, 10 anos depois, aparece, o seu livro, eu usei aqui, desenvolvi pessoas, e você não contou na época. E você esperou 10 anos para falar isso, né? E às vezes a gente fica trabalhando, o trabalho de escritor principalmente, é um trabalho muito solitário. É um trabalho solitário, né? E às vezes você não consegue imaginar isso. Então eu fico imaginando, poxa vida, como é que a gente consegue, a partir da educação, e vamos convir, né? Vamos colocar algumas frases aqui que podem até virar clichê daqui para frente, mas vamos pensar que a educação é sim porta de entrada, é sim porta de saída, e se a gente não mantiver essa porta aberta, não vai dar muito certo essa brincadeira. A gente vai entregar pacotes de conteúdo, cobrar pacotes de nota, entregar depois um papel impresso para uma pessoa que vai sair para o mundo lá fora, sem muita razão de ser, sem muito propósito, sem muita atitude percebida e muito menos valores claros, declarados, praticados e percebidos. E nessa última frase a gente pode até falar daquilo que principalmente norteia o trabalho de uma liderança. Como eu falei, você enquanto educador, você que está aqui conosco no auditório, você que está nos acompanhando aí pelas transmissões, você é uma liderança. Se não te falaram isso, eu estou te jogando na cara isso agora com toda a violência. Você é uma liderança, você precisa assumir esse papel, de uma vez por todas. Você influencia pessoas, você forma pessoas, você transforma pessoas, você mostra caminhos. Só que você não pode transformar isso num exercício de ego. Você tem que pensar nisso num exercício de cocriação acima de tudo, porque vamos convir, nas vezes que eu entrei em sala de aula, talvez eu tenha sido aquele que mais aprendeu ali no ano em que eu estive lecionando. Aprendi muito, 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 muito. Então, essa abertura a toda essa diversidade que está representada na composição da sua sala de aula, tem que fazer sentido para a sua vida também. Tem que fazer sentido para a sua vida também. Então, despertar para essas pequenas atitudes, nosso slide está um pouquinho prejudicado aqui, mas vamos em frente. Bom, vamos rapidamente aqui nos apresentar, né? Mais um pouquinho de apresentação. Esse aqui era eu antes da pandemia. Você viu que alguma coisa aconteceu. Você está rindo por quê? Você já viu a sua foto antes da pandemia? Você já parou para ver a sua foto antes da pandemia? Por que eu faço essa brincadeira logo de cara aqui, né? Para lembrar a gente que a gente está sujeito sim à mudança. Mudanças que muitas vezes caem sobre a cabeça da gente de uma forma muito brutal. A pandemia foi uma delas, mas quantas outras mudanças em menor intensidade, menor impacto, micromudanças que acabam fazendo com que a gente acabe se transformando sem se perceber. Eduardo, não estou convencido. Tá bom, vou fazer um exercício rápido com você. Apenas feche os olhos durante 3 segundos e lembre-se da sua foto do RG. Acabei de provar você, e não preciso nem ser Heráclito para falar isso, que você está sujeito à impermanência, que você vive um estado de impermanência contínua, que você está sujeito à mudança, e amanhã você não será mais o mesmo de hoje, assim como hoje você já não é a pessoa que foi dormir ontem. Algo aconteceu ao longo dessas 24 horas que já impactaram você de alguma forma biológica, psicológica, enfim, não importa, mas comportamental, mas acabou fazendo com que você se tornasse uma pessoa diferente no dia de hoje. Bom, você me encontra nesse mundão afora aí, pelas linhas Eduardo Zugaib, Revolução do Porquinho, que é o meu trabalho mais conhecido, né? Academia da Atitude, que é o nome da minha empresa, Filosofia Bruta, que é esse meu jeitinho todo singelo de conversar com vocês, né? Que mais aqui? Plano de Trabalho para Toda a Vida, que é um trabalho que nasceu da Revolução do Porquinho, e para meu horror,
né, acabou sendo viralizado, é o trabalho mais conhecido que eu tenho, porém, boa parte desse trabalho está espalhado por aí, não leva o meu crédito autoral. Como dói isso para um autor? Então, isso aqui é infinitamente maior. Se você jogar lá Plano de Trabalho para Toda a Vida, você vai ver o tanto de dor de cabeça que eu já tive com questões relacionadas a plágio, enfim, aquilo que no mundo acadêmico é torturante. Algo que a gente briga muito com os nossos alunos aí, e a partir muitas vezes de uma repreensão sobre questões que estão nitidamente configuradas como plágio em trabalhos acadêmicos, a gente acaba não apenas com o intuito de puxar as orelhas, mas mostrar um caminho de valor, um caminho ético acima de tudo, porque se a gente não tiver isso aí com clareza, se a gente não viver com essa clareza, nós não temos competência nenhuma para transmitir essa clareza também àquelas pessoas que estão conosco. Bom, se eu pudesse resumir minha vida hoje, 35 anos de trabalho, em diversas frentes, principalmente aí, boa parte desse tempo em comunicação, também como escritor, como educador e outras atividades aí. Eu já fui eletricista, por exemplo. Eu comecei como eletricista, fiz Senai, trabalhei 6 anos na extinta Eletropaulo. Mas se eu pegasse tudo isso, gente, batesse no liquidificador e coasse isso, aquilo que ficaria na peneira é essa frase que está aqui, que eu posso traduzir como meu propósito. Um propósito que resume-se numa frase que diz assim: eu sou basicamente um contador de histórias. Um contador de histórias que tem como intenção provocar pessoas e organizações a transformarem aí a sua própria história. Então, com base nisso, a gente pode ir caminhando aqui. Essas histórias, várias delas se transformaram em livros, livros da educação, que impactam aí temas transversais na educação, fundamental, a revolução do pouquinho, como eu falei, fantástico significado, falamos de propósito, humor de segunda a sexta, liderança empática, plano de trabalho para toda a vida, uma filosofia prática para a vida, com valores e virtudes colocados de forma sincronizada, provocando resultados. E tem um que eu escrevi em plena pandemia, que vem ajudando muita gente aí. Esse aqui eu deixo de presente para quem quiser. Chama-se o Manifesto do Desapego. Um trabalho fundamentado na filosofia estoica que ajudou muita gente a preservar um pouquinho da saúde mental ao longo aí da pandemia, né? Porque na pandemia a gente não precisava ter atitude, o que você tem que fazer, não, a gente teve que aprender a desfazer muita coisa, a se desapegar, a atitudes que a gente precisaria evitar para manter a saúde mental em todo aquele ponto de inflexão de mudança. Falando em mudança, então, vamos caminhando aqui, sem mais delongas, entrando na nossa trilha de conteúdo, eu vou fazer com vocês a seguinte provocação. Você já deve ter ouvido falar que o hábito de comer uma maçã por dia é um hábito saudável, já ouviu falar sobre isso? Está cheio dessa informação por aí, né, gente? Uma busca que você faz no Google, você vai encontrar pelo menos 13 linhas de pesquisas distintas acerca do hábito de comer uma maçã por dia. A maçã funcionando como um agente terapêutico, um agente preventivo de diversas doenças. Você vai encontrar muita coisa relacionada, você deve ter visto em trabalho científico, em programa de TV, revista de culinária, revista de saúde, aquela que às vezes você está no dentista lá, aquela revista que está há 5 anos lá, tem lá alguma matéria sobre o consumo diário da maçã. Se você jogar no Google, você vai encontrar essas linhas de pesquisa, como eu falei para você. Para simplificar a sua vida, eu vou trazer as 13 linhas aqui, e nós vamos ver aqui, algumas estão mais escuras, mas vamos lá. Melhora a função cerebral, faz bem para o coração, diminui o risco de diabetes, regula funções intestinais, coisas que a sua avó já sabia muito antes da ciência. Você está lembrado? Quando você estava todo meio desarranjado, a sua avó chegava para você e falava: dá uma rapinha de maçã para essa criança, porque senão vai dar ruim aqui. E aí ela dava lá aquele jeitinho dela e simplesmente a pessoa, e aí tudo bem, combate asma, previne cáries, fortalece o sistema imunológico, previne doenças oculares, aumenta a saúde dos ossos, diminui colesterol, retarda envelhecimento e, por fim, alivia problemas do estômago. 13 linhas de pesquisa com pesquisadores, com trabalho, com, enfim, amostragem, tempo, grupos de estudo, grupos de análise, tudo para chegar em conclusões que comer uma maçã por dia é um hábito muito legal, é um hábito bom. E de repente, com base nisso que eu estou falando, você deve ter lido tudo isso aqui que eu acabei de mostrar para você, e você talvez até tenha se visto em algumas dessas linhas aqui. Afinal, você não é tão novinho assim quanto você julga. Você já está meio malhado pelo tempo, fala a verdade. Todos estamos. Mas você deve ter se visto representado aqui em uma ou outra dessas linhas aqui, a partir daquele exame, aquele check-up que você fez recentemente, que mostrou, por exemplo, que seu colesterol está um horror,
que mostrou que tem alguns indicadores ali que estão colocando você numa curva que, se você não cuidar, você capota, né? Então, a gente vai entender que vale a pena comer uma maçã por dia, e de repente você sai aqui hoje da FMU, ou desliga o seu monitor, vai no supermercado ainda hoje e compra 1 quilo de maçã. Com base nisso que eu falei para você aqui, você está empolgado, você está eufórico, você está com um insight estourando na sua cabeça, porque o Eduardo lá falou que comer uma maçã por dia é um hábito leão, ele trouxe 13 linhas de pesquisa científica para provar isso. Você sai daqui, passa aí no supermercado, compra 1 quilo de maçã, aí você lava a maçã bonitinha, aí você põe a maçã lá na mesa da copa da cozinha, amanhã cedo você vai e pega a primeira maçã brilhando, dá uma mordida na primeira maçã, cloc. Só de morder essa primeira maçã, com base em tudo isso que eu falei para você, você sente um monte de coisa acontecendo dentro de você. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo absolutamente nada. É autossugestão pura, você está indo inebriado pelo insight, você está inebriado pela euforia do evento, você está simplesmente, na euforia, na perspectiva da mudança enquanto um evento, não enquanto um processo. E quem fala isso não é o Eduardo, tem um cara um pouco mais velho que todos nós aqui, chamado Aristóteles, que já falava isso, que a construção da mudança, a construção da excelência, está muito mais sustentada na recorrência, na regularidade. Logo, excelência não é um ato, a excelência é um hábito. Construir excelência é um hábito, não é um ato, não é uma euforia, um dia onde você explode de um excelente resultado, porém aquilo não se configura mais resultado no dia seguinte. Aquela vida em que você teve, 2 ou 3 lampejos de genialidade, teve um excelente resultado, porém o resto da vida foi uma vida com baixo resultado, com um resultado que não representava nada de excelência. Louco isso, né? E aí, enfim, você sai daqui, então, come a primeira maçã, no dia seguinte, depois de amanhã, você come a segunda maçã, e lá no sábado você vai comer a terceira maçã. Aí você já está começando a sentir alguma coisa, né? Bom, vamos imaginar que no sabadão, você está encontrando a galera aqui, vocês estão se revendo hoje aqui, e aí vocês estão combinando uma balada no sábado, aquela balada nervosa sabadão, Então, já que a gente está voltando, vamos sair para comer alguma coisa. E aí o negócio desanda. A coisa desanda e você vai ter uma noite ruim naquele sábado. Você vai acordar tarde no domingo, todo estragado, toda estragada, e não vai comer. Quem disse que você lembrou de maçã? Você vai passar o domingo inteiro aborrecido, tentando se recuperar fisiologicamente. Na segunda-feira vai acordar atrasado, vai sair atrasado para o trabalho, e quem disse que você lembrou de maçã? Vai acordar na terça, e quem disse que você lembrou de maçã? Você vai passar 30 dias sem comer a maçã. Legal, né? Aí, num belo dia, a vida volta à sua pseudo-normalidade, e você passa pela mesa, a cesta de maçã está assim, guerreira te esperando, cara, está ali, quase estendendo a mão. Legal de maçã é que é um alimento que dura bastante, mas ela está lá guerreira te esperando, e aí você passa ali, dentro do horário, naquele dia, enfim, até que enfim você conseguiu escolher uma roupa que você estava pegando, que tinha pela frente naquela loucura toda, e aí você passa pela mesa e vê a maçã, e aí você pensa, meu Deus, eu me sabotei nesse período todo. Eu rompi o meu hábito de comer uma maçã. Então, para chegar e obter um bom resultado, naquele dia você faz as contas, vê quantos dias você ficou sem comer a maçã, e para compensar, naquele dia você vai e come 30 maçãs. E aí eu te pergunto, adianta? Funciona ou não? Apenas lembre-se da sua avó, quando falava para dar uma raspinha de maçã para regular o seu intestino. Se uma raspinha já regulava o intestino, 30 maçãs vai entupir totalmente o sistema. É assim que a gente lida com mudança, gente. É exatamente assim que a gente lida com mudança. Nessa perspectiva de não compreender a mudança como um processo, mas como um evento. Isso aqui hoje é um evento. Tudo que a gente está discutindo, compartilhando, trazendo aqui na forma de uma piada, de um humor, de uma emoção, tudo isso é um evento. Isso vai se tornar processo quando, a partir de que a nossa conversa aqui terminar, você que está aí remoto, desligar o seu computador, você que está aqui conosco, presencialmente, sair por aquela porta e decidir levar isso para a sua vida. Decidir levar isso para a sua vida.
né? Esse processo de entender mudança como evento ou processo é algo interessante também. Ele se configura quando a gente toma a decisão de fazer uma atividade física. Você já tomou essa decisão várias vezes na vida, que eu sei, né? Isso aí acontece normalmente, eu vou dizer para você, domingo à noite. Domingo à noite você toma a decisão de fazer uma academia. Porque naquele final de semana você enfiou o pé na jaca até não poder mais e você precisa tomar um rumo na vida. E aí você decide fazer uma academia. Legal, você visualizou a mudança. E às vezes a gente se contenta só de visualizar a mudança, né? Só de decidir fazer uma academia, você acha que já resolveu o problema, né? Você acha que já mudou só de enxergar a mudança. Não é bem assim que funciona, né? Isso aí é apenas a visão da mudança. Aquilo que um poeta espanhol chamado Antônio Machado um dia definiu como o caminho. O caminho se constrói caminhando. Caminhante, o caminho se constrói caminhando. Não é olhando o caminho, não é visualizando o caminho, não é colocando apenas o pé no caminho e dando um passo. Então a gente vai e faz a academia, a gente, né, faz lá o check-up, tomou a visão da mudança, vamos começar a agir, ter decisão e ação. Você vai passar no médico, vai fazer um check-up, vai ver como é que está a sua situação física, vai lá fazer todo o seu check-up, tirou um atestado lá que você pode ir para a academia, você vai na academia, faz lá a sua matrícula, legal, está matriculado, aí você vai numa dessas lojas de esportes que tem por aí, né? Não vou falar merchandising aqui aleatoriamente, mas você vai nessas grandes lojas de esporte, compra um monte de roupa fluorescente, compra uns tênis aerodinâmicos, uns tênis que saem voando assim, né? A hora que você chega na academia, você está parecendo um Power Ranger quase ali. Você está chegando, está todo mundo de olho em você, brilhando, soltando faísca. E aí chega para o instrutor e fala: manda um de cada que eu me garanto. Aí ele fala: meu amigo, minha amiga, calma, vamos devagar, você está rompendo uma zona de inércia. Não vai falar com essas palavras, evidentemente, mas você está rompendo uma zona de inércia, cara. Você está há muito tempo parado. Vamos com calma, não, manda que eu me garanto e eu dobro a aposta, vou fazer 2 de cada. Bom, você já sabe, o final desse dia, saiu da academia, já passa numa farmácia, compra um analgésico, porque vai pegar. Porque é a mesma situação, a gente coloca a mudança na perspectiva da explosão, do delírio, daquela euforia, do fogo de paia, como a gente fala no interior, mas isso não se sustenta na prática. Não sai da consolidação, e uma mudança sustentável, ela passa pela consolidação. Acompanha comigo aqui a curva, né? Ela tem um momento de consolidação, sai do zero, começa a consolidar, que é a fase mais difícil, evidentemente, é a fase de maior atrito da realidade contra aquilo que você está colocando de mudança. Aí ela começa a ganhar sustentabilidade. Opa, já não estou precisando fazer tanto esforço assim, para fazer aquilo que eu queria fazer, e daqui a pouco a coisa exponencializa. Opa, que legal, a coisa começa a se tornar algo natural na sua vida. Você saiu de uma atitude isolada, de um momento de euforia, de um insight, que fez você sair correndo, comer 30 maçãs, ou então ir na academia, quer dizer, fazer a academia inteira, e aí de repente você percebeu que isso tudo precisava de um momento de consolidação, sustentabilidade, e por fim, exponencialização. Aquilo que era uma atitude isolada se tornou um comportamento, uma competência percebida em você, algo que não é você mais que relata, as pessoas percebem em você. Parabéns, conseguimos transformar uma atitude em comportamento, conseguimos transformar o evento em um processo. Então, meus amigos, essas atitudes, quando eu falo de revolução no pouquinho, a gente está falando aqui, primeiro, que mudança não é um evento, mudança é um processo. Um ano letivo é um processo. Já parou para pensar nisso? Um ano letivo é todo um processo. O tempo que o aluno passa dentro da universidade conosco é um processo. Você também tem que viver esse processo, porque se você não está se transformando com esse processo, desculpa, você também não está entendendo nada. Você também não entendeu nada. Se você também não está vivendo esse processo, aprendendo tanto ou até mais que os seus alunos, você não está entendendo nada, né? Bom, bacana, e isso, as pequenas atitudes vão começar por aquela que eu considero a essencial. Estado de presença, ou então, como nós chamamos na Revolução no pouquinho, de um pouquinho mais de coração. Bom, a gente nasce, cresce, vive, e muitos de nós morremos perseguindo uma pretensa relação de equilíbrio entre coração e razão. Vamos começar a dar nó agora vai começar a incomodação.
A gente passa a perseguir uma pretensa relação de equilíbrio entre coração e razão. Agora, eu adoro a palavra equilíbrio, eu estou longe de querer demonizá-la. Mas quando o assunto é transformação de cenários, será que equilíbrio é a melhor palavra? Puxa pela memória pessoas que você compreende como empreendedores ou protagonistas, ou em outras palavras, pessoas que transformaram o mundo a partir da sua zona de ação, a partir da sua área. Pessoas que transformaram o mundo, por exemplo, a partir do esporte de alta performance. Você deve ter pensado alguém aí. Pessoas que de repente transformaram o mundo a partir da religião, por que não? Você deve ter pensado em alguém aí, né? Pessoas que transformaram o mundo a partir do empreendedorismo. Pessoas que transformaram o mundo a partir da educação, temos várias. Pessoas que transformaram o mundo, enfim, a partir, uma pessoa que trabalhou com você, que você percebeu, cara, esse cara criou um impacto positivo na vida das pessoas com quem ele interagiu ao longo da vida. Ele deixou um rastro de impacto positivo. E a gente já começa então a desmontar algumas palavras que tem por aí, por exemplo, empreendedorismo, entendendo que empreendedor não é o cara que tem um CNPJ apenas, mas o cara que tem essa consciência de transformação do cenário, e por onde ele passa, ele deixa um impacto positivo. Porque, na boa, eu conheço empresários que não são nem um pouco empreendedores, vários. O cara só tem um CNPJ. Tem vários que só tem CNPJ, mas não é nem um pouco empreendedor. E, naturalmente, é uma questão apenas de tempo para que isso se torne uma grande tragédia, para não falar outra coisa. Bom, você deve ter pensado em um monte de gente aí. Você deve ter aparecido uma outra figura aí que você tem como referência desses universos todos que a gente falou aqui, né? Ah, Eduardo, eu estou tão cansado hoje, né? Poxa vida, aqui à noite, eu trabalhei o dia inteiro, vim aqui, estamos aqui me sustentando, estou aqui. Eu não consegui pensar em ninguém. Tá bom, vou te dar uma dica. Pensa na sua avó. Aquela mesmo que falava da raspinha de maçã para você. Naquele momento em que ela estava, muitas vezes ali, uma pessoa completamente letrada, completamente semi-analfabeta. E quando todo mundo chegava ali, todo mundo perdido, dando cabeçada, ninguém sabia o que fazer, alguma crise, algum impacto, alguma situação que deixava a gente ali sem recurso financeiro, sem credibilidade, sem reputação, caído no chão, sem força para levantar. A velhinha chegava, batia a mão na mesa e falava, é por aqui que a gente vai. Não, mas é por aqui, vem comigo que no caminho eu te explico. É por aqui que a gente vai. Sua avó era uma empreendedora, sua avó transformava os cenários a partir da zona de impacto dela. Uma dona de casa pode ser empreendedora. Eu conheço muitos que são mais empreendedores que empresários, por aí. Porque transformam conscientemente o impacto, criam um impacto positivo a partir daquilo que realizam. Bom, legal. Você vai na vida dessas pessoas, você vai perceber que a última relação que havia ali é uma relação de equilíbrio entre coração e razão. É uma relação muito mais baseada num conceito chamado sinergia. Muito mais sinérgica entre coração e razão. Tá? Vamos pegar um conceito básico de física, aquele da 8ª série, leis de Newton. Se você não faltou nessa aula, você vai se lembrar, né? Leis de Newton, vetores, forças orientadas. Eu tenho 50 unidades de força de coração me puxando para um lado, tenho 50 unidades de força de razão me puxando para o outro. Na prática, em tese, eu estou equilibrado. Porém, Newton mesmo já explicava que o ponto de origem dessas duas forças, uma neutralizando a outra, nada mais representava do que um ponto de inércia. Bem-vindo à inércia. Bem-vindo àquilo que você chama carinhosamente de zona de conforto, que eu me recuso a chamar de zona de conforto. Prefiro chamar de zona de inércia. Porque, na boa, eu trabalho que nem um condenado para ter conforto nessa vida, eu não sei vocês. Eu adoro conforto. Eu acho muito ruim o que falam quando falam de zona de conforto. A questão é quando a zona de conforto se torna uma zona estática. Esse é o problema. Uma zona de inércia. Porque, para pensar, independente daquilo que você faça enquanto educador ou qualquer outra atividade que você também tenha, a sua melhor performance, ela reside no limite da sua zona de conforto. É ali que está a sua melhor performance. E a gente precisa fazer o quê sabendo disso, né? Aquilo que você faz com tranquilidade, com assertividade, com consciência, porém num alto resultado, numa alta performance. É o limite da sua zona de conforto. Logo, ó, o convite não é sair da zona de conforto, é ampliar a sua zona de conforto. Porque isso aqui é processo. Você ter um excelente resultado num dia só do ano é horrível, não é um bom resultado. Você ter um resultado excelente, mesmo que menor que aquele que você teve um bom dia da vida qualquer, porque os ventos foram favoráveis a você,
mas você achou que estava tudo dominado naquele dia, e logo no dia seguinte você percebeu que não estava dominado coisa nenhuma, né? Você vai perceber que a sua melhor performance é aquela regular, aquela que você faz, está no limite da zona de conforto. Logo, ampliar a zona de conforto para que essa linha caminhe cada vez mais, que você tenha essa regularidade, né? E o pessoal fala, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. Eu falo outra coisa, não transforme sua zona de conforto numa zona de inércia, isso é o problema. Esse é o problema. Então, eu gosto de assim, demolir alguns cantos de sereia que tem por aí, no discurso motivacional fácil, instagrâmico, vamos chamar assim, coach instagrâmico, né? Eu gosto de demolir um pouco esses recursos aí. Isso me rendeu alguns ódios ao longo da minha jornada. Fazer o quê? Paciência, não estou nem aí, né? Eu quero mesmo que a gente consiga provocar mudança nas pessoas a partir de reflexões reais. Por isso que você não vai encontrar meu nome associado a palestrante motivacional, mas muito mais a palestrante incomodacional. Eu não quero botar uma pulga atrás da sua orelha, eu quero botar um poodle atrás da sua orelha, latindo muito, latindo insistentemente, latendo até o dia que você esteja no último dia da sua vida, o poodle vai estar lá latindo. Eu acho que isso é muito mais resultado, muito mais prazeroso, e o feedback que eu tenho prazer de colher, aí, palestras que eu dei há 10 anos, quando eu comecei, já dentro desse espírito, até hoje está rolando feedback por aí, isso é muito legal. Então, coração e razão, já percebemos que a relação de equilíbrio não é um bom negócio. Qual que é essa relação, então, Eduardo, aquela que marca a história daquelas pessoas que nós falamos, os grandes protagonistas, grandes empreendedores, ou até a minha avó? Sinergia. Uma sinergia que a gente pode traduzir numa frase que eu até trago tatuado aqui, para eu mesmo me lembrar, porque o bagulho é doido, eu preciso me lembrar de mim mesmo, né? A gente precisa ser lembrado diariamente daquilo que a gente acredita, porque senão em algum momento você cai na tal da síndrome do impostor, né? Então, uma relação que diz assim, coração abre a trilha, coração, sonho, desejo, projeto, intenção, mundo platônico, mundo da ideia, o mundo da ideação, mas se isso aqui tudo não se configurar em realidade, através da razão pavimentando a estrada, não acontece muita coisa nessa vida. Não acontece muita coisa nessa vida. Coração abre a trilha, razão vem e pavimenta a estrada. Coração abre a trilha, razão vem e pavimenta a estrada. Coração abre a trilha, razão vem e pavimenta a estrada, mais uma vez para fritar a sua retina. Coração abre a trilha, razão vem e pavimenta a estrada. De que adianta eu ter sonho, desejo, projetos, ideias, e tudo isso está engavetado no armário ou na nossa própria mente? Não dá nada. Tem gente que gosta de passar a vida inteira aqui. Está errado? Gente, não tem errado nessa história, não está nada errado. Mas é uma opção. É uma opção que eu vou te dizer o preço lá no final. Uma vida sem qualquer tipo de realização. E conforme os anos avançam e a gente olha para trás, conforme a gente tem mais vida vivida do que vida a viver, a gente começa a ficar um pouco preocupado com isso, né? A gente começa a olhar para trás e pensar, poxa vida, o que afinal de contas eu realizei? Tive só um mundo de grandes ideias que nunca saíram do papel, da cabeça, da conversa no barzinho, já meio no vapor do álcool. Quantas ideias rabiscamos em guardanapos por esses bares aí afora? Na faculdade é uma loucura isso. Mas, enfim, tá, legal. Então, então quer dizer que o melhor mundo então é esse aqui. É bom, mas sozinho também não funciona muito não. Tem prazo de validade. O que está aqui, legal, eu não quero sofrer, não quero botar o coração à frente, vou botar só a razão, porque a razão eu tenho lá o terreno da meta, do método, da métrica, do monitoramento, da nossa capacidade de lidar e gerir a mudança, enfim, da governança, da ética, tudo aquilo que tangibiliza o que um dia foi sonho e transforma em realidade percebida. Mas, sozinho isso tem data de validade. Vou viver só pela razão. Você entrega uma performance excelente em 2012, 2013, a mesma performance, 2014, a mesma performance, 2015. Chega lá em 2022, 10, 12, 11 anos depois, você chega em 2023, hoje, por exemplo, você está entregando aquela excelente performance de 2012. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. A sua curva está linear.
Mas a curva da experiência do cliente, a curva da tecnologia, a curva da economia, a curva da política, a curva das relações, a curva de tudo aquilo que impacta o nosso mundo de forma macro, não parou de subir. Nós nos tornamos obsoletos, mantendo aquela excelência que nós tínhamos em 2012. Isso é viver num mundo apenas da razão, sem a intuição, sem a percepção, sem a ideia, sem a criatividade, mapeando essas mudanças, farejando isso e trazendo isso, retroalimentando isso para transformar isso em novo terreno de realização. Bom, bacana, você encontra isso em diversos lugares, no sonho que a gente tem quando é criança, porém um sonho que vive apenas no mundo dos sonhos, da ideia, no mundo, né, platônico, né, não adianta muita coisa. Se esse sonho não for transformado em realização, se não tiver realização disciplinando esse sonho para a realidade. A gente tem o quê? Por exemplo, um planejamento. Cadê aqui? Planejamento, que nada mais é do que um sonho organizado. Isso é um planejamento, é um sonho organizado, é um sonho com capítulos, é um sonho em forma de documento. Um sonho pela ABNT é um planejamento. Você tem um sonho normatizado pela ABNT, isso é um planejamento. Isso é um planejamento, é um sonho, para falar a linguagem acadêmica aqui, né? Legal, né? Mas se o seu planejamento maravilhoso, lindo, impresso em letras douradas, encadernado em capa dura, se isso aí não encontrar o terreno robusto da execução, não adianta nada. Uma execução, como eu falei aqui para vocês, sustentada em método, métrica, monitoramento, capacidade de lidar com a mudança, governança, e agora esse monte de letrinha aí, ESG, responsabilidade social, ambiental, governança, enfim, ética, que eu bato muito nessa tecla. Não adianta nada. Tem um filósofo contemporâneo, vocês devem conhecer, um cara que resumiu lá nos anos 80, talvez 2.500 anos aí da filosofia, tentando explicar a impermanência, tentando explicar a mudança. É um filósofo chamado Mike Tyson, já ouviu falar? Mike Tyson, nos anos 80, ele, em mais uma luta, no início de mais uma luta, no auge, ninguém ainda havia pensado em derrubar, quer dizer, todo mundo havia pensado, né? Mas ninguém havia conseguido sequer deixar o Mike Tyson cansado naquela época ainda. Não tinha para ninguém. Mike Tyson, um belo dia, antes de uma luta, mais uma luta com mais um desafiador ali, chegaram para ele, da imprensa, e perguntaram: e aí, Mike Tyson, o cara ali disse que tem um plano para te derrubar. E aí o Mike Tyson virou e falou: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E assim Mike Tyson conseguiu explicar a mudança em permanência muito mais que Heráclito. Muito melhor que Heráclito. Com essa frase ele explicou 2.500 anos de tentativa da filosofia para mostrar para a gente que né, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Por isso que o planejamento tem que sim ter uma capacidade de execução também, às vezes flexível no meio do caminho. Bom, você está lembrado, 2019, né? Vamos pensar 2019, final de ano, você olhava para 2020 e falava assim: 2020 vai ser o meu ano. Aquela perspectiva toda, né? Aquele gostinho de ano novo, ano redondo, né? É legal ano redondo, né? 2020 vai ser o meu ano. E a pandemia só de olho chegando, galopando aqui para o Brasil, né? Legal, você botou o seu planejamento lá, e lá no mês de fevereiro, março, abril, praticamente, Mike Tyson apareceu na nossa frente, na forma de uma pandemia, e a gente caiu na lona, e a gente precisou se reinventar. Inclusive, esse modelo talvez que a gente está vivendo aqui já seja até um reflexo consolidado dessa mudança que nos obrigou, enquanto educadores, a encontrarmos linguagens, caminhos, formas de conectar com um aluno que está aí espalhado por esse mundão afora. Então, bom, você pode ser ousado. Seu aluno quer que você seja ousado, sabia? Ele espera a ousadia de você. Agora, se essa ousadia acontece na primeira e na última aula apenas, desculpa, você não entendeu nada. E aí entra a razão, ajudando a disciplinar essa ousadia, transformando isso em determinação.
aquela ousadia fatiada, servida diariamente, disciplinada, percebida na forma de realidade, na forma de um encantamento que você pode levar, gerando, proporcionando uma experiência aula muito melhor do que a óbvia entrega de conteúdo e da cobrança de resultado. Uma experiência de cocriação, construção coletiva, que você também vai aprender com as pessoas que estão ali, porque vamos convir, olha a diversidade que você tem na turma que você seleciona, olha as histórias que tem ali, cada qual saindo de um ponto diferente, cada qual com uma origem diferente, e tudo isso se encontra ali, dentro da sua sala. Ali você tem uma amostra de diversidade que lá no mundo corporativo as pessoas clamam por ela, mas a gente acaba não dando o devido valor quando ela se configura na nossa frente, e com isso nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer, porque deixa eu te lembrar, não é que é porque você é professor não, que a sua verdade é absoluta não, meu filho. Não, nesse mundo dinâmico completamente que a gente está vivendo, mudanças cada vez mais intensas, mundo BANI, né, mundo VUCA, mundo BANI, mundo BITA, para quem é pai e mãe agora vai saber do que eu estou falando, né? Mas todo esse monte de letrinha aí, explicando o contínuo estado de impermanência na vida da gente. Legal, né? Você pode, por exemplo, né, ter criatividade, que é o que é intuição, sonho, a ideia, ainda no campo metafísico, porém, se isso não for transformado em realidade percebida, valor percebido, e quando eu falo valor, também é dinheiro, mas dinheiro está lá no final da lista, tá? Valor de relações, valor de processo, valor de inovação, valor de uma série de universos que você consegue configurar. Até o dinheiro também faz parte, né? Não podemos ter medo disso. Isso ajuda a gente ao quê? Entender que aquelas pessoas que transformavam o cenário, elas tinham a incrível capacidade de transformar a mudança que abraçava elas na mudança que ela abraçava de volta. Você já viveu isso várias vezes. Se você não viveu isso na pandemia, você não estaria aqui hoje, por exemplo. Os empreendedores protagonistas são pessoas que transformam a mudança que abraça a gente na mudança que a gente abraça. Olha que loucura isso, parece um jogo de palavras apenas, mas tem tem um impacto grande, essa inversão que a gente dá no meio das frases aí ajuda a explicar muita coisa. Porque a gente, quando está diante da mudança, a nossa tendência qual que é? É ou tentar ignorar a mudança, ou fingir que não está acontecendo nada, ou reagir à mudança, e o empreendedor, o protagonista, o educador, ele tem que ir e abraçar a mudança, tem que entrar em sinergia com a mudança. Assim como o coração entra em sinergia com a razão, a gente tem que entrar em sinergia com a mudança. Bom, eu já vivi muitas mudanças na vida, muitas mudanças que me obrigaram, assim, a me reinventar completamente. Uma delas diz respeito à minha vida pessoal, afetiva, enfim, familiar. Eu e minha esposa, nós casamos em 1997. 1997 e logo completamos 25 anos de casados aí o ano passado. E assim, né, pensa bem, um casal novo ali, tentando se estabelecer na vida, né, aquele perrengue danado, né, a gente tentando estabelecer, aqueles empregos ainda muito incertos, vamos tentar criar uma certa sustentabilidade aí, vamos tentar conseguir a nossa casinha, vamos tentar aí conseguir botar um carrinho na garagem para dificultar, para facilitar um pouco a vida aí, né, vamos lá, vamos tentar estabilizar um pouco no trabalho, enfim, vamos pensar, vamos viajar bastante, vamos passear bastante, vamos entender que esse é um momento nosso aí de construção e tudo mais, e daqui a uns 5 anos a gente pensa então, era algo que era importante para a gente, fazia parte do nosso projeto, a gente pensa então em ter filhos. Legal, né? Um sonho padrão, vamos chamar assim, né? Tem gente que não quer ter filho, tudo bem, não tem problema nenhum, mas para a gente era importante, fazia parte do nosso projeto isso. Legal, né? Bacana, então fizemos tudo isso, passados 5 anos, né? Agora chegou a hora de ter filhos. Nessa hora, o que aconteceu? O coração abriu a trilha. Aí a razão tem que pavimentar a estrada, se é que você me entende. Meta, método, monitoramento, frequência, regularidade, performance. Porque filho não aparece do nada assim, não é uma holografia, não é um holograma que aparece, né? Tem que ter algo ali que ajude a tornar essa ideia
uma realidade biológica falando. Legal, né? E a gente lá, tentando pavimentar a estrada, 6 meses, 1 ano, e não acontecia nada. E aí pensamos, meu Deus, o que está rolando? Vamos tentar buscar a resposta na medicina. Chegamos para a medicina, que com toda assertividade esfregou na cara da gente que filho não seria uma realidade para a gente. Pura e simplesmente, olha, noves fora, fator XPTO, quântico, metafísico, metabólico, blá, 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 0,0 não sei que por cento aí, não dava nem 1%. E o cara falou, quer tentar, ainda assim, fazer aí um processo de inseminação, um processo aí. Eu falei, velho, eu estou aqui há 5 anos tentando juntar a vida, e aí eu vou pegar tudo que vai botar tudo num processo que é 0 de chance. Não, entendemos que não era para a gente, jogamos a toalha. Caramba, mas o coração aqui pulsando e não encontrou o terreno de realização que tornasse aquilo realidade, tornasse aquilo uma realidade percebida, importante para a gente, né? E o que a gente faz com isso agora aqui? Bom, vamos pegar isso aqui, sei lá. O que a gente faz? Não sabíamos o que fazer, estávamos em choque. Bom, pega então o coração que estava aqui pulsando, guarda aqui na gaveta, e vamos viver a vida na pura tarefação que nos trouxe até o dia de hoje, que a partir daquele dia passaria a ser uma pura tarefação, algo já sem o mesmo propósito que foi realizado desde quando a gente havia se casado. Mudou a perspectiva, mudou o desejo, mudou a intensidade, e a gente entendeu a gente acreditou que aquilo continuaria levando a gente adiante. Bom, o que eu posso dizer para vocês, né? A relação foi se tornando silenciosa. A relação foi literalmente apagando. Passávamos finais de semana inteiros em casa, no mais absoluto silêncio, cada um num canto, tocando atividades individuais, pura e simplesmente. Até que um dia minha esposa resolveu quebrar esse silêncio. E ela chegou, como toda mulher chega às vezes assim, e fala mais ou menos assim, eu estava aqui pensando. Você sabe, né? Quando a mulher chega e fala, eu estava aqui pensando, já está tudo no Excel, gente. Já tem 3 orçamentos para tudo. Estava aqui pensando, a gente queria ter filho, queria, mas não passamos nessa fila aí da biologia, não rolou, né? Não deu, né? Mas, poxa, eu andei pesquisando aqui, andei amadurecendo umas ideias aqui, eu acho que, de repente, a adoção é um caminho interessante para a gente. É algo que para você é maduro? Eu falei, para mim é maduro, eu acho que é interessante esse caminho aí, né? Essa pavimentação da estrada por um outro caminho, né? Uma outra pavimentação daquele sonho que a gente havia idealizado e que havia sido engavetado completamente. É o que você quer, é o que eu quero, é o que nós queremos, é o que a gente quer, vamos para as cabeças. Vamos então pavimentar essa estrada por outro caminho. Aquele outro deixa para o lazer, que é legal também. É legal, né, manter o lazer, né? Então deixa para o lazer, e esse aqui nós vamos por outro caminho. Vamos então falar com o juizado, falar com o fórum, falar com toda aquela estrutura envolvida aí no mundo da adoção. Vamos nos qualificar, vamos enfim passar ali pela validação jurídica e vamos entrar efetivamente na fila da adoção, a famosa fila da adoção. Entramos na fila da adoção, ficamos lá 3 anos e meio na fila da adoção. E a vida seguiu seu rumo. Um belo dia eu estava num treinamento de lideranças lá em Taubaté, no interior de São Paulo. Um time de liderança um pouco menor que o nosso aqui. Eu estava aqui conversando com olha, pensa na cena, 3 dias de treinamento, segunda-feira cedo, antes do primeiro coffee break, tudo pago. Eu estava aqui conversando com a galera, iniciando aquela jornada de 3 dias, daqui a pouco eu percebo que a minha esposa, que estava no staff do evento, lá no fundo do salão, ela sai para atender o telefone que tocou no silencioso. Bom, estamos todos fora, algum cliente ligando, vai atender e vamos ver o que está rolando. Daqui a pouco eu continuo falando com a turma aqui, como eu estou falando aqui com vocês, a minha esposa volta chorando, e eu penso, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu continuei ali falando com as pessoas, tentando manter o nível, né, manter o sorriso, aquela coisa toda, e eu chorando lá no final do salão, e eu assim, meu Deus do céu, quem resolveu morrer hoje, meu Deus? Um monte de minhoca passando na cabeça.
Você não morreu ontem que foi domingo? Ia dar certo para todo mundo. E continuando falando com a turma aqui, né, aquele monte de minhoca passando, e ela chorando lá, climão entrando na sala, todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo com a Silvana? Vamos lá ver. Silvana, o que aconteceu? Ligaram do fórum, e eu acho que a nossa filha chegou. E realmente a nossa filha havia chegado. Desde então a gente vem sendo filmado por esse par de olhos que responde pelo nome de Maria Vitória, que colocou a vida da gente numa outra dimensão, que ajudou a subir a régua de um jeito assim, assustador, eu diria. Maria Vitória, desde que chegou, obrigado, obrigado. Maria Vitória, ela chegou, e logo que ela chegou, ela já mostrou a que veio, ela já começou a sentar na ponta da mesa, ela já começou a decidir o que seria feito naquela casa a partir de ali em diante. E, enfim, a vida começou a ganhar uma profundidade, uma intensidade, que talvez a gente não consiga mensurar. Maria Vitória, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem filhos? Por favor, levanta a mão rapidinho aí. Legal, bacana. Quem não tem problema também, valeu, gente. Só para ter uma ideia, só para compartilhar um sentimento que com certeza você teve. Mas se você não tem filho, eu vou te falar uma coisa, você tem aluno. Você tem aluno, e ambos são uma relação de liderança, e nessa relação de liderança, se você não estiver aberto a aprender com ela, você não entendeu nada, porque, fala a verdade, né? Você que tem filhos ou filhos, aí, sejam biológicos ou adotivos, não importa, mas a pretensão que a gente tem quando vai ter um filho, quando planeja ter um filho, achando que isso está controlado, né? Porém a realidade mostra que não há controle absolutamente sobre nada. No máximo você tem uma influência, ainda assim de vez em quando você vai encontrar o Mike Tyson. Mas a gente tem a seguinte pretensão, né, quando a gente é mais imaturo, quanto pai, enquanto mãe, enquanto liderança, enquanto pessoa que conduz uma equipe, enquanto pessoa que conduz uma sala de aula. A gente tem a seguinte pretensão: meu filho vai ter a minha cara, meu filho vai ter o meu jeitão, meu filho vai ser um mini eu, porque eu sou bom pra caramba, e eu tenho que formar uma pessoa também igualzinha a eu, porque eu sou muito bom. E aí, você que tem filhos, e você que tem alunos, e já teve essa sensibilidade, eu te pergunto, você já parou para pensar que isso aí é apenas uma meia-verdade? E eu te faço uma seguinte pergunta, que eu quero que se transforme numa reflexão: quanto que você está aberto a aprender com as pessoas que chegam a cada novo ano na sua vida? Assim como você que é pai ou mãe, já percebeu que sim, você tem que aprender com o seu filho. A probabilidade de você estar com a cara do seu filho é muito maior do que ele estar com a sua. Você sabe disso. O quanto você se permite absorver das pessoas para construir dentro de você aquilo que eu já falei, que lá no mundo, lá fora, todo mundo fica falando muitas vezes de um jeito vazio. Diversidade. Aprender com a diversidade que tem ali, estalando na cara da gente. Isso vai te dar capacidade de lidar com esse mundo cada vez mais complexo que a gente vive. Isso vai te gerar competência para lidar num mundo extremamente complexo. Porque se você não sair do seu ponto de vista absurdamente, e não ter essa capacidade de absorver tudo isso, a coisa fica difícil. Bom, Maria Vitória, a gente vem oferecendo boas leituras para ela desde pequena, evidentemente, criando um ambiente de cultura para essa criança se desenvolver da melhor forma possível, um momento merchandising aqui, enfim, e olha, ela vem aí, enfim, mostrando a que veio. Como eu falei para vocês, ela trouxe intensidade, cor, velocidade, diversidade, profundidade e propósito. E propósito é o nosso segundo pouquinho aqui, que responde a seguinte pergunta: por que, para quê e por quem nós somos educadores? Pensa nisso. 3 perguntinhas extraídas diretamente lá do senso crítico e trazidas aqui, colocadas no seu colo, para te lembrar por que você é educador, para que você é educador, por quem você é educador. Bom,
Boa parte da nossa vida nós passamos caminhando por um corredor chamado tarefação. Um corredor que a gente chama carinhosamente ou pejorativamente de rotina. Quando você fala rotina, tem gente que tem espasmos, tem gente que gosta, se sente confortável, é uma palavra neutra. Tem gente que odeia, tem gente que adora. É uma palavra neutra, a relação quem estabelece é você. Né? Mas boa parte da nossa vida a gente passa no mundo da tarefação, o mundo onde nós assumimos toda a razão do mundo, deixamos o coração na gaveta e vamos tarefar, sem qualquer propósito, sem qualquer tipo de relação mais aprofundada com aquilo que te levou até ali. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo. De vez em quando, em momentos como esse aqui, a gente dá uma paradinha, respira, enxuga a testa e olha para os lados desse corredor e percebe que há algumas portas ali naquele corredor que às vezes a gente nem percebia que estavam ali. Uma dessas portas é a porta da nossa história. Na porta da nossa história, na sala da nossa história, está contido o quê ali? Ali estão contidos tudo aquilo, todos os fatos, tristes ou alegres, que ajudam a explicar quem nós somos. Toda a dualidade, a alegria, a tristeza está contida ali, pontuada pelas datas que dividiram nossa vida em dois, você sabe quais são. Pela dor ou pela alegria, você tem várias datas que dividiram sua linha do tempo em dois. Pela dor ou pela alegria, pela tristeza ou pela alegria, e está tudo lá. E às vezes a gente tranca essa porta e esquece de onde a gente vem. E com isso você perde uma grande força. Bom, aqui você encontra o quê? Falando dessa dualidade, né? E o problema nosso é o quê? A gente também tem um terrível hábito de confundir felicidade com alegria. É terrível isso. Porque felicidade é algo maior que alegria. É algo que contém tanto alegria, capacidade de você projetar, desejar, perseguir, buscar, conquistar, fruir, celebrar, isso tudo é alegria. Mas a felicidade também contém a nossa capacidade de lidarmos, manejarmos a tristeza. Perceber a tristeza, absorver a tristeza, processar a tristeza, superar, se conhecer, se melhorar, e a partir daí você também superar tudo isso e manejar essa tristeza. Então, e talvez boa parte da infelicidade que a gente encontra no mundo aí está justamente nisso, a gente só quer ser feliz nos dias alegres, e não ter a consciência de que também somos felizes nos dias tristes quando nós estamos ali tendo consciência do que nós precisamos fazer para superar mais aqueles momentos. Então, ali dentro você encontra o quê? Conquistas, vitórias, derrotas, dores, prazeres, você encontra a alegria, tristeza, quedas, ascensões, perdas, ganhos, está tudo ali na sala da sua história. Tudo aquilo que ajuda a explicar quem você é. Você olha para a sala da sua história, dá uma olhada naquelas paredes todas, um monte de porta-retratos ali, com esses fatos que marcaram sua vida de forma positiva ou negativa. Eu vou dar um exemplo para mim, para você, por exemplo. A minha vida é marcada, por exemplo, um dia muito alegre que dividiu ela em dois. Naturalmente, já contei para vocês, é o dia da chegada da Maria Vitória, né? E tem um dia muito triste também, que é o dia que meu pai partiu depois de 6 meses de calvário de um câncer ali, que se tornou terminal e foi anunciado como terminal 6 meses antes. Essa dualidade. Legal, você está ali com toda a sua história, você olha com um pouco mais de atenção, você percebe uma porta no fundo da sala da sua história, que normalmente também costuma estar trancada. Aí você sai da sala da sua história e caminha mais um pouco no corredor da tarefação. Você caminha mais um pouco no corredor da rotina, no corredor do automatismo, no corredor da entrega sem propósito, e aí você dá mais uma paradinha e percebe que tem uma outra sala logo em seguida chamada sala do legado. E a sala do legado aqui, eu não vou trazer o legado da forma como a gente conhece, aquele impacto que você já deixou por aí, o rastro que todos nós já temos por aí. Vamos falar agora de um legado chamado legado consciente, um legado que você assume hoje, no dia de hoje. E eu disse, onde você vai aplicar esse legado? Nesse metrinho quadrado de futuro que tem aí na sua frente, que é o mais tangível que você tem, porque vamos convir, história é passado, futuro é abstração. O que a gente tem de concreto está no dia de hoje. Né? Só que você consegue enxergar um metrinho de futuro aqui, onde você vai colocar a sua próxima pequena atitude. E aí você começa a construir um legado consciente. A sua vida passa a ter uma maior consciência.
né, de uma atitude que você realizou no dia, e essa sucessão de atitudes constrói uma mudança, uma transformação, um impacto, um legado que você assumiu, não apenas deixou muitas vezes de forma inconsciente por aí. Bom, legal, na sala do legado, naturalmente, nós temos menos coisas. Aqui, por exemplo, eu tenho Maria Vitória crescendo, tenho o trabalho que eu realizei hoje com educadores lá de Ferraz, tenho o trabalho que eu realizei ontem com cooperativas lá do Pernambuco, tem os livros que eu tenho aí, circulando por aí, impactando um monte de gente, tem isso que eu estou fazendo com vocês agora aqui, né? Tem, de repente, pessoas com quem eu cruzei ao longo do dia aí, que, de certa forma, eu procurei me empenhar em mudar um pouquinho a realidade das pessoas, nem que fosse com uma palavra, consciência. Quando eu falo legado consciente, a gente está falando daquilo que está além do contrato, além do combinado. E é justamente esse além que te dá sabor para a coisa. Porque vamos, né? Está no contrato, é combinado, o combinado não é caro, como diriam os nossos antepassados. Não é caro. Mas aquilo que você faz numa entrega espontânea, numa entrega sem pretensão de ser beneficiado por aquilo, isso é esse impacto positivo que a gente faz. E você pode fazer isso a partir do que você realiza profissionalmente. Por que não? Quando a gente fala de uma instituição ir além, romper a porta da sala de aula, fazer o aluno conversar de uma forma sistêmica, dinâmica, orgânica com a sociedade que nos abraça, criando um emparelhamento do que se discute em sala de aula com as dores que tem no mundo lá fora, ajudando esse aluno a se desenvolver profissionalmente ao mesmo tempo que transforma vidas, a partir da sua área de ação, coisa que já foi falado aqui. E isso é você começar a fazer a coisa expandir um pouco mais. Isso é ir além do combinado, isso é além do contrato. Isso é além do contrato, né? Bom, você olha lá e você encontra o quê? O outro lado daquela mesma porta. Que porta que é essa? É uma porta que a gente pode chamar de propósito. Mas o problema é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando meio besta, né? A gente começa a querer conduzir a vida de um jeito puramente cartesiano, só. Não, de forma nenhuma, querendo desonrar vida e obra de Descartes, mas, né, a coisa sozinha não sustenta a gente. Tem que ter algo mais software aí nessa parada, né? E aí a gente tranca essa porta e vai viver a vida de um jeito puramente tarefeiro, puramente pautado pela razão, sem perceber que vamos tornando-nos obsoletos ao longo do tempo, porque a curva da experiência, do cliente, da exigência, do macroambiente não para de crescer. Entregando performance, nós nos tornamos obsoletos, sem perceber. Então, o problema é que a gente ainda, às vezes, piora a coisa, a gente vai empareda um negócio, a gente simplesmente bota uma parede entre a história e o legado. Como nós poderíamos nos definir no dia de hoje, com base nisso que a gente falou aqui, né? Quem que somos nós hoje? Eu vou ensinar para vocês uma resposta que vai servir para qualquer dia da sua vida. Eu sou a minha história vivendo a experiência do agora, orientada para esse futuro desejado. Isso sou eu. Essa resposta serve para qualquer dia da sua vida. Tenha você 5 ou 150 anos, essa resposta serve para qualquer dia da sua vida. Quando alguém perguntar quem é você, eu sou a minha história vivendo a experiência do agora, orientada para esse futuro breve, onde eu vou colocar o meu impacto. Olha, e modéstia à parte, nem o Cortella entregou isso para vocês. Eu estou entregando aqui de mão beijada. Mas, vamos lá então, vamos olhar num corte isso aqui. Eu tenho a sala da história, a sala do legado, eu tenho aqui na sala da história um mundo que está acabando, na sala do legado eu tenho um mundo que está nascendo. E aqui eu tenho o aqui e agora, como diria o nosso saudoso Gil Gomes. Se você riu, você tem uma idade já um pouco avançada, né? Mas, se você lembrou quem é Gil Gomes, você... Mas, nesse exato momento, já não no metro quadrado de futuro, mas no metro quadrado que você está ocupando, tem 2 mundos aí. O mundo que está acabando e o mundo que está nascendo. Acostume-se a isso. Vai ser para o resto dos tempos assim. Né? Então, está aqui. Vamos avançar um pouco aqui. Aí você entra aqui em questões filosóficas existenciais que nos assombram de tempos em tempos. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem somos nós? Onde estamos?
Questões que nos assombram nas viradas de maturidade que nós temos ao longo da nossa jornada humana. Da infância para a adolescência para a vida adulta, a primeira vida adulta, que você, nossa, eu vou quebrar tudo, eu sou o cara, e depois vem a vida adulta um pouco mais madura, você vai, não é bem assim, o negócio é um pouco, a parada é mais louca, é mais sinistra, e aí vamos tentar ajustar aí para construir aquilo que a gente se dignou a tentar fazer. Legal, e aí para onde nós vamos, onde estamos, também vem esses questionamentos que surgem também em momentos de grandes crises na vida da gente, sejam crises individuais, familiares, ou crises sistêmicas como a pandemia. Bom, vamos lá. A gente encontra aqui a conversa com alguns termos corporativos. Na nossa história estão ali os nossos valores. A origem dos nossos valores está na nossa história. O propósito, propriamente dito, conversa com a nossa missão. E, por último, o legado conversa com a nossa visão, o impacto que você quer realizar no mundo. Por que é importante termos valores claros, declarados, praticados e percebidos como liderança? Lembrando que liderança também é educador. A razão é muito simples, os nossos valores protegem as nossas decisões, e se tem coisa que você faz durante a sua vida inteira é tomar decisão, das mais simples às mais complexas, a gente está o dia inteiro tomando decisão, e se essas decisões não tiverem um norteamento pelos seus valores, você vai começar a ficar muito louco, velho, você vai começar a girar que nem um busca-pé aí, aceso, sem muito direção, né? Você vai simplesmente sair trombando por aí. Bom, vamos então para as perguntinhas, né? Por quê, para quê e por quem? Por que nós somos educadores? Para que nós somos educadores? Por quem nós somos educadores? Vamos estruturar isso então um pouquinho melhor, né? Quando você abre aquela porta, a gente encontra talvez aquilo que ajude metaforicamente a explicar o brilho nos olhos que há naquelas pessoas que nós definimos aqui como empreendedoras, como, enfim, protagonistas, pessoas que conseguiam sair do zero absoluto muitas vezes. Perdiam tudo, mas nunca perdiam o brilho nos olhos. E aí você encontra uma coisa chamada significado, quando a sua história conversa com esse legado consciente, com clareza no dia de hoje. Estruturando então, por quê? Clareza contar tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Nossa história, nossa cultura, nossos valores, né, nosso conhecimento técnico e humano. Que só conhecimento técnico, legal, né? Mas se não tiver conhecimento humano, para fazer com que esse conhecimento técnico reverbere por aí, não adianta muita coisa, né? Nosso senso de pertencimento, para quê? Nós somos educadores, que dores nós curamos hoje aí, ou aliviamos através do nosso protagonismo na educação? Dores que já conhecemos e aquelas que podem se transformar em novas oportunidades de formar e transformar pessoas. Que dores você pode curar no mundo lá fora, ou ao mínimo aliviar com os seus alunos, já promovendo para eles uma prática profissional real, sem abstracionismo real, e ao mesmo tempo ajude a aliviar um pouco esse mundo em escombros que a gente tem aí fora. E a gente sabe, né, que o nosso papel como educador num mundo que está continuamente em escombros é um papel muito importante, né? Nós somos os construtores ou reconstrutores disso aí continuamente. Por fim, o para quê, hein? O porquê, o para quê e o porquê. Por quê? Que legado de crescimento e sustentabilidade que a gente cria na vida do aluno, das famílias, da própria instituição, que aí estamos aí, porque a instituição, galera, na boa, não é essas paredes não, viu? A instituição são vocês, a instituição são vocês. Isso aqui tudo, quando nós formos embora, vai se tornar um lugar assombrado. A instituição somos nós, as pessoas formam a instituição. Tá? Então, nossa sociedade, nossos pares, nossa família, olha que louco, no legado consciente a gente também tem que ser, de certa forma, beneficiado por ele. Você é herdeiro de você mesmo quando você está falando de um legado consciente. Porque se você não se percebe em contínua evolução, em contínuo aperfeiçoamento, se transformando dia a dia a partir daquilo que você está vivendo, empreendendo e gerando no mundo aí fora, se você continua a mesma pessoa da primeira vez que você entrou na sala de aula, você não entendeu nada. Então, nós somos herdeiros, nosso mesmo, em vida, quando você fala de legado consciente. Tem uma expressãozinha que está na moda no mundo corporativo, vários de vocês aí com certeza conhecem, chamada lifelong learning. Já ouviram falar de lifelong learning? O aprendizado para toda a vida, né? Outro dia eu não sabia o que significava essa expressão, eu coloquei ela no Google, no tradutor, e veio uma tradução mais ou menos assim: vergonha na cara.
Eu achei aquilo de uma verdade muito grande. Se a gente não tiver vergonha na cara de assumir que o nosso crescimento, boa parte dele somos nós que colocamos para acontecer, e ficamos esperando que isso simplesmente chova, caia pronto no nosso colo, talvez a gente não tenha um bom resultado nessa vida. Consequentemente, uma vida esvaziada, uma vida que ao longo dos anos vai se tornar uma vida triste, uma vida infeliz, numa vida simplesmente vazia. Deve ser muito triste olhar para trás, olhar para a história e perceber que não se gerou nada. Deve ser muito triste isso. A gente tem que lutar contra essa tristeza cada dia da nossa vida, provocando transformações reais. E aí, quando falamos de tudo isso, estamos falando de relações, e é o nosso terceiro pouquinho, já estamos caminhando aqui, agora é um pouco mais acelerado. Esses são os mais densos, um pouquinho mais de convergência que matemática que nós promovemos nas nossas relações. E relações que a gente pode até traduzir de forma metafórica, também lúdica, a partir das operações básicas da matemática, com alunos, pares, comunidade, sociedade, enfim. Estamos vivendo relações subtrativas, por exemplo. O que eu sei menos o que você sabe mostra o quanto eu sou melhorzão, que eu sou melhor que você. Lembra aqueles professores que eu comentei com vocês lá no início da nossa fala aqui? O cara que queria medir, né, criar réguas distantes entre ele e o aluno. Aquele movimento de arrogância, aquele movimento de total desconexão com pessoas. Muita conexão técnica com o conteúdo que carrega dentro de si, porém total desconexão, capacidade de ter empatia, palavrinha que a gente bota com hashtag toda hora aí nas postagens do Instagram, né, mas compreendemos pouca capacidade de empatia. Então, né, não é uma boa relação, sabemos disso. É a relação do ego, o ego distorcido, o ego alterado. E aí quando a gente sobe nesse ego, né, parece que a gente está alto pra caramba, né? Você subiu numa folha de papel sulfite. Só que quando você cai dessa folha de papel sulfite, a queda é muito dolorosa. Dói muito. Então, pensa bem nisso, esse tipo de relação. A gente está levando para a sala de aula, levando para a nossa vida, para familiares, com relações e tudo mais que nós temos aí. Bom, não é uma boa relação, vamos então para a relação de divisão. Isso aí ajuda a explicar um pouquinho dessa polarização um tanto quanto estranha que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Não só no Brasil, mas no mundo, uma polarização, a gente começa a pensar, passa pela cabeça da gente, que o mundo só vai ser melhor quando aquele que pensa diferente de mim for varrido do mapa. O que eu sei, confrontado ao que você sabe, apenas nos divide, apenas nos afasta. Não é uma boa relação. Não é uma boa relação. Onde nós não percebemos a diversidade, não entendemos isso como a maior riqueza que nós temos enquanto humanidade, porque é justamente a diversidade que nos faz sair das grandes roubadas que de tempos em tempos o mundo coloca aí na história. Justamente essa diversidade. Ela que nos ajuda a enxergar o mundo e traduzi-lo em toda a sua complexidade. Que só do seu ponto de vista, desculpa, você não vai conseguir enxergar a complexidade. Bom, não é uma boa relação, vamos então entender que tem uma relação que pode ser um pouquinho melhor, que é a relação de soma, o que eu sei somado ao que você sabe, resolve a treta do dia. Resolve o problema do dia. Todo dia eu trago um, você traz um, nós somamos, dá 2 e vamos embora felizes. Amanhã eu trago um, você traz um, somamos, dá 2, nós vamos embora felizes. Depois de amanhã eu trago um, você traz um, somamos, dá 2, no final do dia vamos embora felizes. Daqui a 5 anos eu continuo trazendo um, você traz um, a gente soma, dá 2 e vamos embora felizes. Daqui a 10 anos eu trago um, você traz um, a gente soma, no final do dia dá 2, entrega e vamos embora felizes. Bem-vindo ao mundo da tarefação. Bem-vindo ao mundo que já se configurou na boca da gente em algumas frasezinhas do tipo, faz o seu que eu faço o meu, tá? Sem perceber que muitas vezes o problema que está na sala ao lado é tanto o seu quanto o da sala ao lado. Sem perceber que o problema que está ali configurando-se
Por isso que eu defendo em todas as instituições que eu converso, uma conversa cada vez mais fluida entre os educadores com as suas diferentes áreas representadas aqui. Uma conversa interdisciplinar contínua, porque é daí que vão nascer projetos que são capazes de atender a complexidade do mundo lá fora. Quando você sai numa linha de ataque única, talvez não seja a melhor linha de ataque. Agora, quando essa linha de ataque é transversal e traz outras complexidades envolvidas, a possibilidade de nós criarmos soluções melhores para um mundo cada vez mais inflamado é muito mais real. Muito mais real. Então, é o mundo da tarefação. Tem dia, na boa, vamos confessar, tem dia que vai ser isso aí mesmo. Mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar com todas as nossas forças contra esse mundo de pura tarefação. Legal, então, aqui eu trago um, você traz um, dá dois, vamos então para a relação que talvez seja melhor, né? Uma relação de multiplicação. Opa, vai melhorar a coisa aqui. O que eu sei multiplicado pelo que você sabe pode criar sinergia e eficácia. Então, no exemplo anterior, eu trazia um, você trazia um, a gente somava, dava quanto? Quanto dava? 2. Aqui eu trago um, você traz um, a gente multiplica, dá quanto? Vocês faltaram nessa aula? Eu trago um, você traz um, a gente multiplica, dá quanto? Opa, deu ruim aí. Deu ruim aí. Não era para ser melhor a multiplicação? O que está acontecendo? Aqui é só para lembrar a gente daquilo que a gente acabou de falar aqui, o seu protagonismo com você mesmo. Você alimenta esse fator individual da conta, a partir daquilo que ninguém vai fazer por você, instituição nenhuma do mundo vai fazer por você, aquilo que você tem que correr por conta para se transformar numa pessoa singular. Aquilo que ninguém vai te jogar no colo, aquilo que só depende única e exclusivamente de você, um desenvolvimento multiárea que te torne uma pessoa com uma visão ampliada, uma pessoa que tenha respostas que ajudem a responder as perguntas que também são bastante complexas cada vez mais. Aquele livro que ninguém vai te obrigar a ler, se você não quiser ler. Aquele, sei lá, filme, aquela peça de teatro, aquela conversa, aquela mentoria, aquele aprendizado, aquele curso que não tem nada a ver com aquilo que você faz, mas te ajuda a tornar uma pessoa melhor. E ninguém vai decidir por você fazer, só você. Aí você começa a melhorar esse fator aqui, né? Aí amanhã eu trago 2, você traz 3, depois eu trago 4, você traz 5, e o mundo começa a entrar numa relação exponencial, onde o que eu sei elevado ao que você sabe pode criar aí infinitas possibilidades para atender um mundo cada vez mais complexo. Opa, chegamos então naquela desejada curva que nós desenhamos agora há pouco aqui. Aí começamos a ter um mundo exponencial. Quando não só eu me preocupo em multiplicar o que eu sei, mas em aumentar o meu fator individual, aí você vai criar um mundo exponencial. Agora, você ser uma pessoa de muita boa vontade, uma pessoa muito legal, muito bacana, camarada, todo mundo gosta de você, mas você não cresce nada, você não agrega nada, você está apenas fazendo parte. Apenas fazendo parte, não está fazendo diferença. Né? E é disso que a gente vai falar agora, caminhando para o nosso final aqui, um pouquinho mais da efetividade, que fala dessa diferença entre fazer parte e fazer acontecer. Ou podemos dizer assim, a opção que nós temos na vida, entre fazer parte e fazer a diferença. Vocês, pessoas modernas, que eu sei, pessoas que moram aí nas cidades, têm uma vida agitada, eu tenho certeza que cada um aqui tem na sua casa um equipamento como esse aqui. Quem tem aí um forno micro-ondas em casa? Levanta a mão. Todo mundo tem um forno micro-ondas em casa, fala a verdade, né? Vamos contar aqui a ficha corrida do forno micro-ondas. Forno micro-ondas é uma tecnologia que a concepção da ideia nasceu em 1947, logo tem quase 80 anos o micro-ondas, sabia disso? Quase 80 anos tem o forno micro-ondas. De lá para cá ele começou a evoluir muito, né? Mas vamos pensar naquele momento de gênese da ideia do micro-ondas. Camarada estava num laboratório fazendo testes de ondas de transmissão para fins de comunicação. E havia uma barra de chocolate numa bancada, reza a lenda, reza o folclore, né? Havia uma barra de chocolate ali, de repente ele fez um teste, ligou o bagulho lá, o negócio saiu correndo, aí derreteu a barra de chocolate que estava lá. Ele pensou, e se a gente pegasse tudo isso que está solto aqui nessa sala, colocasse numa caixa contida, ligasse essa bagaça ali a rodar em alta velocidade ali dentro, bota o frango ali, o frango vai sair assado.
Se derreter o chocolate e vamos concentrar tudo isso, o negócio vai ficar muito louco ali, vai assar o frango. Poxa, velho, imagina isso. Imagina alguém tendo essa ideia pela primeira vez, é uma loucura. E com o tempo o cara percebeu, e se a gente fizesse o prato girar na direção contrária da onda, e aí a onda vem para cá, o prato vai para cá, vai aumentar o atrito, vai assar muito mais o frango. E o forno micro-ondas não parou de evoluir desde então? Prato gira, dá 2 voltas para lá, 2 voltas para cá, dança bolero, dá plot twist, duplo carpado, enfim, tem um monte de coisas que acontecem no micro-ondas quando ele está ali girando, e é onda de cima, onda de baixo, onda do lado, e ali tem os programas, aí não parou de evoluir enquanto tecnologia. No Brasil, o forno micro-ondas chegou em 1980. Eu não era nascido. Chegou em 1980. E olha que loucura, né? Isso aí traz um dado fascinante, né? 40 anos de gap, 40 anos de déficit tecnológico. É assustador isso, né? Olha a oportunidade que a gente tem aí, né? Entre outras tantas, de acelerar esse processo. Enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, enquanto educadores, olha que oportunidade de corrigir, ajudar a corrigir esse gap aí. Legal, né? Chegou em 1980. Agora pensa aí você que levantou a mão, que disse que tem um micro-ondas, e você que está com a gente aí de forma remota também. Quando você comprou um micro-ondas, seja o primeiro ou o último que você comprou, você abriu a caixa, antes de tirar o micro-ondas ali, embrulhado num plástico ainda, você tirou o quê? Um livro de receitas. E ali no livro de receitas havia o quê, né? Você começou a folhear aquilo e você fez, nossa, velho, minha vida mudou. Minha vida simplesmente entrou num momento superior a partir de agora. Olha isso aqui, arroz de micro-ondas, feijão de micro-ondas, macarrão de micro-ondas, lasanha de micro-ondas, pizza de micro-ondas. Cara, olha isso aqui, moqueca de micro-ondas, boi no rolete de micro-ondas, costela no bafo, tinha tudo lá. Nossa! Só que eu acho pouco provável que a sua relação com micro-ondas, guardado algumas exceções, vá além de ou então esquentar aquela marmita que você traz da casa da mãe no domingão, hein? Coisa boa ir na casa da mãe no domingão, né? Voltar com aquela panela cheia e dividir aquilo em porçãozinha para esquentar ao longo da semana. A mãe salva a pele da gente. E olha que curioso, né? De uns tempos para cá, tempos bicudos, as pessoas precisam engrossar o orçamento. O micro-ondas voltou para a sua função gênese, a sua função primordial ali. As pessoas começaram a derreter chocolate em larga escala no micro-ondas. Para fazer o quê? Ovo de Páscoa caseiro. Para dar aquela encorpada no orçamento. Daqui a pouco as listas de ovo de Páscoa caseiro começam a circular por aí. Eu estou fazendo ovo de Páscoa caseiro. O micro-ondas está trabalhando como nunca na casa dessa pessoa. Bom, vamos lá, a pergunta que eu faço é por que a gente faz isso, afinal de contas, né? 80 anos, uma tecnologia violenta embarcada, uma promessa, guarda isso, uma promessa gigantesca de transformação, e não vai muito além dessas historinhas aqui. Bom, outro dia eu lancei essa enquete, uma provocação nas redes sociais, e joguei a pergunta, mais ou menos que eu coloquei aqui para vocês, as pessoas começaram a responder, esquentar leite, pipoca, estourar pipoca, descongelar alimentos, pensa nessas perguntas, nessas respostas agora que se sucederam dessa provocação, né? Verdade, até porque você já tentou fazer algo diferente, é quase impossível. Isola essa frase. Já falaram isso da gente. Seu aluno já falou isso de você. Já tentou fazer? É quase impossível, o ego não deixa. Pensa nisso. E a gente mesmo fala, ela roda por aí, né? Não vou tentar porque aí não adianta. Mas será que o caminho que a gente está, a razão, como a gente está pavimentando esse caminho, será que está sendo o melhor caminho? Vamos tentar pavimentar por outros caminhos, para tornar isso realidade, muitas vezes. Bom, legal, o diálogo continuou. E às vezes derreter chocolate, foi onde eu coloquei lá o chocolate na lista.
E aí vem alguém tentando ganhar medalha aqui e falou, eu só uso para isso. Ah, e brigadeiro. Pô, até onde me consta, brigadeiro é chocolate que se derrete, joga um bagulho em cima, vira brigadeiro. Então não tem muita medalha de um ponto para outro aqui. Não saiu do ponto do chocolate ali, né? E a pessoa continuou, eu faço omelete também. A condicionante que a gente coloca na vida da gente a todo instante para tomar uma decisão nova, né? Só quando acaba o gás. Se acontecer alguma coisa para eu fazer a outra coisa. Se não acontecer aquela coisa, eu não vou fazer aquela coisa. Eu faço omelete quando acaba o gás. Detalhe, a pessoa mora em São Paulo, o gás encanado, só vai acabar o gás se ela não pagar. E normalmente a gente deixa no débito automático, isso aí que é para não esquecer. Porque vamos convir, né? Quando acaba o gás, não é só questão da comida, você não vai tomar banho naquele dia. Ou vai tomar banho gelado, né? Se a sua casa é ali alimentada por gás encanado. Legal. Bom, aí vem uma pessoa que encerrou essa discussão com uma genialidade assim assustadora. E ela nos fez lembrar da função pela qual nós conhecemos o micro-ondas desde sempre. Com toda aquela promessa que ele trouxe, o micro-ondas serve de relógio também. Que triste. Que triste. 80 anos, altos investimentos, muita tecnologia embarcada, muito investimento em design e tudo mais, e hoje você é reconhecido apenas como um relógio. Tem outra função também, você sabe, né? O micro-ondas é um dedo duro de falta de energia elétrica. Quando você chega em casa, o micro-ondas está piscando, o que você fala? Ai, acabou a luz, como é que eu sei? Meu amigo micro-ondas me dedou, ele contou para mim que acabou a luz. Olha ele piscando lá. Bom, 2010. Uma outra maquininha chega não prometendo nada na vida da gente, além de fritar sem gordura. Não prometeu nada além disso. Eu só vou chegar para fritar, tirar a gordura da sua vida. Eu vou ajudar você a fritar sem gordura a partir de hoje. Air Fry. Air Fry chegou. Micro-ondas desde 1947, fazendo parte. A Air Fry que chegou em 2010 está entregando tudo aquilo que o micro-ondas prometeu um dia. E não entregou. Ela chegou sem prometer nada, mas está entregando tudo. Micro-ondas prometeu tudo e não entregou nada. E aí essa reflexão que eu quero que você leve acerca de efetividade. Eu estou fazendo parte ou eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas? Ou se você quiser levar a coisa de um jeito metafórico para a sua vida, eu estou sendo micro-ondas ou estou sendo air fry nessa parada? Como é que está? Como é que eu estou me conectando com o ambiente para oferecer soluções que ajudam a transformar esse ambiente, lembrando do conceito que nós falamos agora há pouco aqui. Transformar o cenário, deixar um rastro de profunda transformação positiva. Está aí Air Fry, que está aí desde 2010 fazendo acontecer. Olha que loucura. Outro dia eu costumo sempre pesquisar essas coisas, isso é um pouco de filosofia bruta, tá? A gente vai lá na vida acontecendo como ela é, sequestra algumas observações e traz isso e transforma em conteúdo. Em 2022, o ano passado, eu fui fazer uma pesquisa, cheguei nessa página aqui lá no Facebook, receitas de micro-ondas. Lá na época, 2020, ela tinha 6.950 seguidores. A última postagem havia sido feita em 2020. Aí você tem aqui, mesmo dia eu fiz o levantamento aqui. Tem umas páginas de Air Fry, 741 mil membros. 357 mil membros, 335 10 postagens por dia, 10, 25 publicação, e aí a página que já é dissidente daquela que já também tem quase 1 milhão de pessoas, é um universo em contínua expansão, é um Big Bang praticamente, expande assim de um jeito que, você não está entendendo o que é um mundo exponencial, isso aqui é um mundo exponencial. Todo mundo, de certa forma, ajudando a construir um conhecimento coletivo, compartilhando, e aquilo se tornando um conhecimento que vai agregando, agregando, agregando. Entrei esses dias na página do micro-ondas, já estava fora do ar. Só encontrei páginas lá que vendem micro-ondas usados. Se você tiver interesse, tem um monte lá. Mas você não está entendendo, o micro-ondas está fazendo muito mais até do que ele prometeu e até do que... a Air Fry está fazendo muito mais do que o que ela prometeu.
Tem gente que está compartilhando receita para secar meia na airfryer. Você não está entendendo. É um mundo exponencial. Isso é um mundo exponencial. Meus amigos, minhas amigas, eu caminhando aqui para as nossas reflexões finais, eu quero que você leve esses incômodos com você. Fazer parte ou fazer acontecer ou fazer a diferença é uma opção pura e exclusivamente nossa. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Você pode passar 80 anos fazendo parte da vida de alguém, como o micro-ondas que está aí, talvez nos seus últimos anos, né? Veremos. Ou você pode fazer a diferença, entrar e se conectar com a complexidade que você encontrou, entrar em sinergia com essa complexidade e conversar com isso de um jeito sistêmico, um jeito inteligente, um jeito co-criativo. Né? Essa é a primeira. A outra aqui, qual que é? Poxa, como educadores, o nosso valor está aqui, ó, na realidade que a gente transforma a partir das pessoas que inspiramos. Você entrou numa sala de aula, lembre-se, você vai estar a partir daquele primeiro minuto de aula, inspirando pessoas para coisas boas ou coisas ruins. E vou te contar uma coisa, elas prestam muito mais atenção na forma como você age e reage em relação aos desafios que se colocam na sua vida, do que em relação a tudo aquilo que às vezes você entra numa verborragia sem precedentes dentro de sala. Você educa muito mais pelo exemplo, pela atitude, do que às vezes por aquilo que você coloca de forma estática em qualquer mídia que ajude a gente a transferir informação. Lousa, smartboard, o que for, e-mail, grupão do WhatsApp, não importa, né? Você vale pelas atitudes que você inspira nas outras pessoas. Por fim aqui, se o mundo está cada vez mais complexo, quem faz diferença nesse mundo é quem ajuda a torná-lo mais simples. E o nosso papel como profissionais da educação é esse: tornar o mundo mais simples a partir das pessoas que nós vamos formando e transformando ali em sala de aula. Pessoas que saem também, não vou dizer, simples não é simplista, que é superficial, nem simplório, que é inocente demais. Porque já percebemos que o mundo atual a realidade passa que nem um trator sobre esses dois conceitos, né? Sobre o simplismo, a pessoa que é simplista e que é simplória, passa sem dó, engata ré e passa mais uma vez. Então, sejamos acima de tudo, transformemos cada dia de aula num terreno de pequenas atitudes fértil, que ajude a inspirar aquelas pessoas. Não tenha medo de formar pessoas infinitamente melhores do que você, que é para isso que a gente é líder, é para isso que a gente é pai, é para isso que a gente é mãe. Por fim, que tudo isso que a gente conversou aqui possa reverberar na sua vida, que você saia daqui não motivado, mas incomodado acima de tudo, que o poodle fique latindo na sua vida durante muitos anos, e que daqui a alguns anos, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar, presencial ou digitalmente, online, que você vire para mim e fale: Eduardo, aquele dia lá na IFMU, cara, você botou o dedo numa ferida que está doendo até hoje. Se isso aí acontecer, eu considero a minha missão cumprida. Muito, muito, muito obrigado. Sejamos, acima de tudo, felizes em 2023. Valeu! Ufa, meninos! Tiago, Bruno. Vamos lá agora. Ser fuzilado. Temos tempo aí? Como é que está aí? Como é que está o nosso... Não, vamos sim. Tudo bem, gente? Ficar um pouquinho mais aí, não tem problema. Eduardo, bom, primeiro agradecer imensamente aqui a palestra, os minutos de sabedoria que você dispôs aqui para a gente, certamente muito valiosos. Eu confesso que levei a sério essa coisa de palestra incomodacional. Gente, eu só vou agora cumprir uma determinação que me foi dada para poder atender o pessoal que está remoto. Tá? Posso ficar respondendo aqui, tudo bem? Beleza? Não preciso ficar ali não? Então,
Então, beleza, tá vendo? Mudança, mudamos o cenário aqui. Vai Inclusive a imagem que está sendo transmitida para o pessoal está aqui. Ah, que legal. É incomodacional mesmo, né? Agora eu vou dizer, só uma correção aqui, que talvez não seja um pitbull que esteja latindo na minha orelha, aliás, um poodle, mas um pitbull. Se for, melhor ainda. Não sei se tem raças mais incomodacionais que essa, mas certamente... a gente tem duas perguntas aqui, eu acho que a Michele, cadê a Michele? Ah lá, a Michele está ali, ó, lá no fundo. Oi, Michele. E aí ela vai falar ali quais são as perguntas diretamente do chat do pessoal que está assistindo lá. Deixa eu arrumar meu layout aqui, que eu me desmanchei demais aqui. Vamos lá. A professora Vivi Magalhães pergunta: professor, o senhor acha que as universidades voltarão aos velhos hábitos pós-pandemia ou todas as renovações que estamos vendo virarão comportamentos? Como é que é o nome dela mesmo, perdão? Vivi Magalhães. Vivi Magalhães, legal. Vivi, talvez seja pré-pandemia, né, a pergunta? Está escrito como pós. No pós-pandemia, olha, gente, Mike Tyson. O mundo se reconfigurou de um jeito totalmente diferente, que contém boa parte do mundo que a gente viveu até antes da pandemia e trouxe outra série de implementos, outra série de inovações, outra série de hábitos. Muitas coisas tivemos que deixar para trás, outras tantas apareceram, a algumas nós reagimos, outras nós abraçamos, com o tempo percebemos que aquela reatividade seria talvez um tanto quanto suicida. Então, eu acredito que nesse mundo em contínua transformação, se nós não percebermos que novo normal é uma bobagem, não é como nós falávamos no início da pandemia, né? Se nós não nos percebermos seres em contínua evolução, com tudo que uma mudança traz para a gente, inclusive todo o incremento tecnológico que fomos obrigados a acelerar nos primeiros meses de pandemia para sobrevivermos, eu acredito que não tem um dia igual ao outro no mundo, não é uma pandemia que define isso. Então, eu apenas pegaria o que a gente vive de mudança num dia e multiplicaria pelos 2 anos de pandemia. E joga isso na exponencialidade de um vírus aí que comeu pela beirada um monte de gente. Ou seja, não tem volta. A vida é uma linha contínua à frente. É uma linha contínua à frente. Queremos ficar lastreados naquilo que foi sucesso, que havia nos trazido até a pandemia, tentando entender que isso vai nos levar daqui adiante, talvez seja um pouco equivocado. Resumidamente, gente, o sucesso que a gente viveu nos últimos 10 anos, com pandemia ou não, ele não vai assegurar sucesso nos próximos 10 meses. Se a gente não tiver com um olhar atento para as tantas mudanças que acontecem, em escala macro ou micro, e que nos obrigam a sermos melhores a cada dia. Se vivermos de forma estanque, se a gente tentar ser as mesmas pessoas que nós éramos antes da pandemia, eu acredito que a gente tenha morrido antes mesmo da pandemia. Espero ter te incomodado um pouco mais, Vivi. Obrigada, Pro. Temos mais uma pergunta aqui. O professor Padilha. Padilha. Como promover um processo pessoal de aprimoramento e mudança sem que isso se torne uma autoexigência que provoque ansiedade, frustração ou burnout? Eu acredito na força da pequena atitude, que é algo que não vai exigir muito de você, porém vai requerer a regularidade. Quando a gente se cobra em excesso, muito mais do que a gente consegue entregar, nós vamos invariavelmente cair no burnout, tá? Nós vamos invariavelmente cair na síndrome do impostor e outras tantas nomenclaturas aí de doenças mentais que foram surgindo aí, que se tornaram comuns no dia de hoje, mas que já existiam, porque o mundo dos recursos humanos está falando de uma crise de saúde mental desde 2010, gente. Desde 2010 já olhávamos para o futuro e os psicólogos, já se falava de uma crise de saúde mental que viria e só não sabia quando e não sabia qual que seria o gatilho disparador disso. No nosso caso foi a pandemia, mas isso já era previsto. Então,
Eu acredito muito nessa nossa capacidade de trabalhar com metas pequenas, porém diárias. Metas tangíveis e alcançáveis naquele dia. Que você consegue fazer aquilo sem se arrebentar. E vem a meta do dia seguinte, onde você caminha um pouquinho mais, e você vai construindo um terreno de sustentabilidade. Porque, lembra daquela curva que nós falamos aqui, Padilha? Começa no zero, vai passando pela consolidação, que é a parte mais difícil, é os seus primeiros dias de academia, é os dias que você começou a comer a maçã, né? E aquele atrito da realidade é a parte mais difícil, é o dia que você começou a fazer uma caminhada em volta ali do seu quarteirão, da casa, do lugar onde você mora, os primeiros dias são os mais difíceis, e aí você insiste, ao invés de você ter a pretensão de correr uma maratona no primeiro dia que você for correr, começa caminhando, mas não perca a regularidade, não faça disso um exercício picado, porque quando a gente pica ao longo do tempo esse compromisso, é quando a gente para de comer a maçã, é quando a gente para de ir na academia, quando a gente para de fazer atividade física, quando a gente, quem fuma, né, parou de fumar, aí vem naquela brincadeira, só um cigarrinho, não vai fazer mal, pronto, ferrou tudo, ferrou todo o processo. Então, manter a regularidade a partir de pequenas quantificáveis atitudes que você coloca, Padilha, naquele metrinho quadrado que você está olhando aí na sua frente, porque ele é alcançável, ele é tangível, ele não vai te desafiar à exaustão. O problema nosso é querer uma vida explosiva, uma vida onde você vai, aquelas bobagens que a gente fala, foguete não dá ré, é uma bobagem isso, não dá ré, mas explode, se não tiver equacionado. Então, Elon Musk fez, né, foguete da ré, né, mas, enfim, eu acho que tudo aquilo que vai além de uma meta alcançável, realizável, desde que monitorada regularmente, vai invariavelmente nos jogar num terreno de baixa saúde mental, e a fatura disso a longo prazo, infelizmente, não é das melhores, ela vai te jogar no limbo, que você mesmo criou, pior é isso. Espero ter respondido, Padilha. Obrigada, Pro. Muito bem, é isso. Mais alguma? Gente, agora queria pedir. Agora que vai ficar bom o negócio. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui para o Eduardo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigadão. Terminando aqui com chave de ouro.